Oi gente, bem-vindos a mais um Estudivlog. E pra quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu tenho um Instagram de estudos, que é o Estudigoals. E agora eu comecei arrumando toda a minha escrivaninha, que tava bem bagunçada. E depois eu vou estar escrevendo o que eu tenho pra fazer naquele dia, que eu tinha escrito num outro papelzinho ali, que dá pra ver no fundo, que era um bloquinho de notas do sistema de ensino, que é o SAS. E eu tava passando pra essa listinha bonitinha. Eu queria falar que esse vídeo foi gravado antes da quarentena e só tô postando ele agora porque eu não tava tendo tempo pra editar. Então hoje eu já vou editar a maioria dos vídeos que eu tenho pendentes ainda, pra já programar e liberar os vídeos certinhos pra vocês. Depois, eu tava fazendo uma lista de exercícios que a professora de português passou pra gente estudar pro simulado que ia ter. E eu tava acompanhando no caderno, porque eu já tinha um resumo do ano passado sobre essa mesma matéria. E eu tava vendo toda a lista que ela passou e tinham várias questões. Então eu também tava pesquisando no Google e colando alguns post-its da resposta no cantinho. E nesse dia eu tava fazendo mais uma revisão geral para o simulado. E aí eu pego alguns exercícios que o professor não tinha falado pra fazer. Eu pego no gabarito e vou acompanhando, escrevendo pra ver se eu tenho alguma dúvida. E eu fiz só alguns mesmos, não ia me cansar muito fazendo tanto exercício. E uns foi que ele passou e eu faltei, então eu também esqueci de fazer e acabei não completando. E agora eu tava mostrando pra vocês fazendo o título. E agora eu tava fazendo o resumo de geografia. E pra quem se incomoda com essas páginas bem grifadas, eu percebi que eu também me incomodo, só que assim, não fui eu que grifei. A professora foi pedindo pra gente grifar em sala de aula, eu fui grifando e nem percebi que eu tinha grifado tanta coisa. Ela falou assim, eu vou marcar que vocês precisam estudar. E é basicamente uns 3, 4 parágrafos que ela não mandou a gente estudar, basicamente.
E no próximo capítulo eu acho que eu mostro que eu fiz diferente, que eu faço chave nos parágrafos que ela fala que é importante, e depois em casa eu mesmo grifo. E eu percebi que não estava dando para ver muito do resumo, então eu mudei o ângulo. E nesse dia eu estava me propondo a usar mais os post-its nos resumos, porque normalmente eu uso os post-its para revisão e não mesmo tipo na composição do resumo. Então eu estava tentando mudar um pouco o método. E essa era outra parte do resumo, que era do próximo capítulo, e não tinha muito conteúdo, então foi bem rapidinho de fazer. E agora eu coloquei uma foto da tarefa online de matemática que eu tava fazendo e depois eu mostro eu organizando tudo da minha mesa para liberar um pouquinho de espaço. E eu deixei essa parte com som, porque eu sei que muita gente acha super satisfatório o som de colocar as folhas no caderno inteligente. Então eu deixei aí para vocês aproveitarem um pouquinho. Agora eu tava fazendo um resumo de artes e o título já tava pronto, porque numa outra prova que eu ia ter, ele tinha passado só um pedaço do conteúdo e depois meus amigos me falaram que não ia cair essa parte. Então acabou que eu nem fiz porque eu já tava muito cansada e eu não queria ter feito esse título na mesma página porque, sei lá, acho que ficou muito poluído, muita informação. Mas enfim, eu tive que fazer do mesmo jeito e eu dividi a folha em duas partes. E agora eu tava mostrando eu fazendo outro título, com a brush da Koi, que é a minha preferida. E rolou que eu não fiz esse resumo, porque eu já tava meio que de saco cheio de artes. E eu não fiz esse resumo até hoje, só agora que eu percebi isso. E agora eu tô fazendo uma revisão de todas as matérias e escrevendo o que eu achava mais importante e mais difícil, assim, num post-it. E eu tava colando na minha frente para eu ter uma maior memorização. Gente, eu fiz praticamente tudo que eu tinha previsto para hoje. Eu só não estudei filosofia, que é dedução e indução, porque o professor cobra na prova o que ele falou na sala de aula. E como a gente não teve essa aula, então não adianta eu estudar pela apostila. Eu vou deixar para estudar pela apostila quando ele passar o conteúdo. E aqui eu comecei a colar uns post-its. O amarelo é de português, o azul é de matemática, o verde é de física e o roxinho é de química. Porque o de português e matemática os professores não passaram o roteiro.
E eu considero assim mais difícil, porque tem bastante coisa para lembrar. E português eu não tenho muita facilidade, não. Então eu só fiz post-it mais dessas duas matérias. E aqui é as coisas para revisar, de Física e Química. E eu revisei todas as matérias aqui pelo caderno de resumos, que aqui era um post que eu tinha feito no caderno inteligente. E eu mostrei basicamente todo o meu caderno com a revisão. E amanhã eu vou ver se eu consigo gravar um pouco de eu fazendo simulado.